Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um dos assuntos principais do Maurício, né, que voltou à tona nesse final de semana depois de 2 gols na vitória do Internacional contra o Flamengo e que o Cruzeiro em breve pode esperar sim um valor interessante chegando pelo percentual que a Raposa teve, mas é claro, né, já foi muito maior e que o Cruzeiro deu de mão beijada basicamente o Maurício para o Internacional, que eu quero comentar aqui no vídeo, né, aquela troca maluca na época também com o William Potker. Além disso, quero destacar os números do Felipe Machado, que tem sido muito utilizado pelo técnico o Pepa, realmente no segundo tempo, com números bem interessantes. Além disso, falar também sobre a lateral do Cruzeiro, né, que mudou muito na lateral direita e na lateral esquerda e se encontrando, eu diria que até muito rápido, né? Até porque, se você for parar para pensar, até o final do Campeonato Mineiro não tínhamos uma certeza, uma definição de quem que seriam os laterais, porém, nos 3 primeiros jogos oficiais até aqui na temporada, realmente os dois têm dado conta aí da posição. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Estamos bem próximos, né, dessa marca de 38 mil inscritos, então quem puder se inscrever, compartilhar, deixar seu like, sem dúvidas, vai me ajudar demais. E também nessa super dica aqui, ó, do grupo VIP da BetAwin, eu quero destacar os jogos aí nesse final de semana, que teve vários. Quem já entrou aí no grupo tá vendo, né, os resultados excelentes, e também lá no Instagram com postagem diárias dos resultados, igual eu deixei aqui algumas em destaque para vocês. Por exemplo, esse jogo aí, no caso em Santos Laguna e Querétaro, lá do futebol mexicano, de que teria mais de 11 escanteios, R$1.000, voltando 1.400, uma odd bem interessante. Outra aí também em relação a gols, no jogo entre Bayer Leverkusen e Leipzig, de que teria mais de um gol, pagando aí também 1.40 mil reais, voltando 1.400, ótima cotação. E esse outro aqui também, ó, no caso de Barcelona do Equador contra o Deportivo Cuenca, que teria mais do que 1,5 gols e no caso o time da casa iria ganhar. R$1.000 voltando 1.909, então ótima cotação. Se você quiser entrar aí no grupo VIP, apenas R$ 49,90 por mês, um valor muito tranquilo mesmo. Vai estar aqui o link embaixo na descrição e o QR Code na tela para você começar e ter acesso, né, ao grupo com várias dicas diárias, ainda mais agora com jogos da Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana. Então entra lá e garanta a sua vaga hoje mesmo, o link está aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar aqui falando sobre o Felipe Machado, que tem sido muito utilizado pelo técnico Pepa até aqui, onde no caso ele só não jogou contra a equipe do Náutico desde quando o Pepa chega aqui no Cruzeiro, porque nos outros 2 amistosos ele joga, né, contra a equipe do Juventude, Red Bull Bragantino, e agora também contra o Corinthians e contra o Grêmio, com bons números até aqui. 4 jogos, 2 gols e 1 assistência, no caso, contando também os jogos de amistosos, obviamente, mas a grande questão é, todos eles o Machado entrou como reserva, então sempre entrando no segundo tempo e tendo uma participação interessante. É um jogador que tem sim realmente tomado a confiança do técnico Pepa, e eu acho até mesmo que deve sim brigar por essa vaga de titular nas próximas rodadas. Até porque o Richard, eu acho que no meio de campo é o único incontestável. Eu gostaria muito que fosse Richard e o Alisson, porém o Ramiro tem ganhado aí a confiança do Pepa desde o jogo contra o Juventude, que ele é titular, marca gol, aí ele joga contra o Náutico, Corinthians e Grêmio como titular. Mas eu prefiro muito mais o Alisson, tá? Até porque ele entrou aí no segundo tempo, desempenho razoável dele contra o Corinthians e também contra o Grêmio, mas eu vejo que tem sim potencial para ser o Richard e o Alisson, que era o que eu considerava ideal, né? Olhando assim, pelo menos teoricamente, o Felipe Machado cresceu bastante de produtividade e pode sim também ser uma alternativa. Assim também como no meio de campo, o Matheus Vital, né, que nos últimos 2 jogos foi muito bem, realmente um desempenho inacreditável do jogador, que em relação à movimentação, toque de bola e criação de jogadas tem sido grande, tem sido até brincadeira com o nome, né, tem sido vital para esse elenco do Cruzeiro. A questão do Matheus é muito mais a objetividade, né, não é um cara que vai fazer muitos gols, dar um passe extremamente decisivo, mas em relação à criação está sendo importante demais para a saída de jogo, não tem nem o que contestar. Eu estou gostando bastante desse meio de campo do Cruzeiro. Vamos esperar para ver como que vai ser esse terceiro jogador nesse setor para se adaptar, porque o Matheus Vital ok, sem dúvida nenhuma, o Richard também pelo lado esquerdo e pelo lado direito, quem que vai ser? Tem aí o Ramiro, tem o Machado, tem o Alisson, enfim, quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião, fora outros nomes, né, igual o Ian Lucas, o Neto Moura, o Fernando Henrique, o Matheus Justa, que tem vários, né, jogadores para essa função. Bom, quero falar aqui então sobre o Maurício, jogador que fez 2 gols, né, na vitória do Internacional contra o Flamengo nesse último domingo, 2 gols ainda que garantiu a virada, né, do Internacional sobre a equipe, e que assim, até postei lá no Instagram, lá no Cruzeiro News, falando, né, sobre esse lance aí e tudo mais,
Pessoal aí concordando bastante do jogador que fez 2 gols e vamos ver agora, né, se a mídia realmente trate o Maurício como uma das grandes joias, até porque isso vai ser bom para nós por conta do percentual que o Cruzeiro tem e realmente a fase do Maurício é muito boa. Por exemplo, só em jogos do Campeonato Brasileiro, do final do ano passado para cá, pelo Internacional, ele já marcou gols contra Flamengo, São Paulo, Vasco, Corinthians, então... Acho que não tem muito, né? Porque a grande mídia não tratar o Maurício realmente como uma realidade e que, com certeza, se fosse um jogador do Flamengo, já estaria especulando no Bayer Leverkusen por 150 milhões de reais, né? Mas, enfim, é um atleta que eu vejo que a longo prazo, nem longo assim, né? Daqui a alguns meses vai sim surgir algumas propostas mais interessantes. O Red Bull Bragantino era um dos times interessados nessa atual janela, só não teve um avanço por conta da saída do CEO deles, o Thiago Escuro, que foi para o Mônaco, então acabou se encerrando as tratativas com o Maurício, pelo menos nesse primeiro momento. Porém, o meia de 21 anos de idade tem números ainda melhores nessa atual temporada, 15 partidas, 6 gols e 3 assistências. Já é números parecidos com aquele que teve na temporada passada, que foi 9 gols e também 5 assistências, mas ao invés de 15 jogos que ele tem nesse ano, ele fez 55, né, na temporada passada. Então, se esse ano ele continuar com essa média, terminar com 16, 18 gols, umas 15 assistências, pode esperar assim uma proposta muito maior do que havia sido especulado inicialmente. Cruzeiro que, quando troca ele com o Internacional, tinha no caso 40% e hoje tem 25%. Agora eu explico um pouco mais da tratativa. Hoje tem 25% e a pedida do Internacional é de 60 a 63 milhões de reais para o Red Bull. A questão é, desses 25%, na teoria o Cruzeiro ficaria com 15%. Na prática, com certeza, o Internacional morderia um pedaço e tudo mais dessa transferência. Quem sabe o Cruzeiro ficando com 10 a 13 milhões de reais dessa negociação, que não é um valor tão grande assim, não iria mudar a realidade financeira do Cruzeiro, nada desse tipo, mas seria importante. A questão é, o Maurício, o Cruzeiro, quando troca ele com o William Potker, junto ao Internacional, o Cruzeiro tinha 70% dos seus direitos econômicos, não tinha comprado uma parte do Desportivo, que era menos de R$1 milhão, o Cruzeiro não compra, até hoje esse percentual próximo de 20% pertence ao Desportivo Brasil. Olha que bobeira que o Cruzeiro não teve condições na época, né? Por conta de má administração, de não ter comprado. Ele vai com essa troca do William Potker ao Cruzeiro. O William Potker chega com um contrato até dezembro de 2024, lá em 2020, né? Com o Cruzeiro. E no caso, o Internacional pagando um ano dos seus salários. Ok. Não teve compensação financeira, não, mais nada. Só isso. Isso foi o acordo do Cruzeiro com o William Potker para vir para o Cruzeiro na época. Jogador que pelo Cruzeiro fez aí, no total, apenas 25 jogos, 6 gols e 3 assistências. Jogador que tinha alguns altos e muitos baixos, né, nessa passagem pelo Cruzeiro. E aí, beleza, o Cruzeiro manteve 40% do Maurício. Depois troca 10% pelo Bruno José e depois mais 5% com dívidas com seu empresário e com o jogador. Então acaba reduzindo de 40%, depois vai para 30%, depois do Bruno José. Tinha 30% menos 5% das dívidas, agora 25%. E até é bom contextualizar aqui para vocês também que o Bruno José, então, na teoria, vai custar ao Cruzeiro um valor bem relevante, viu? Um próximo ali, se ele for vendido por 60 milhões de reais, próximo dos 6 milhões custaria, então, o Bruno José aí ao Cruzeiro. Enfim, tira as suas próprias conclusões e torcer para que ele viva uma fase ainda melhor, né? Porque se 60 milhões o Cruzeiro ficaria um percentual, na teoria, né, dos 25%, próximo dos 15 milhões, se ele realmente conseguir um bom destaque, ser negociado por, quem sabe, ali, uns 90 milhões de reais, aí sim já poderia ficar um percentual bem relevante, 22 milhões e meio para o Cruzeiro, é um valor bem bacana, até porque se você for pegar pelos números, pela idade, é um jogador tranquilamente para valer 20 milhões de euros, igual foi negociado o Yuri Alberto, vamos supor ali, ó, se fosse 115 milhões, que aí eu já acho que é um exagero, mas, né, no futebol mundial ultimamente tem sido uma média, o Cruzeiro ficaria com quase 30 milhões. Aí sim já poderia ser um belo alívio para as contas financeiras, seja nesse meio do ano, seja no próximo. Tenho certeza que vai sim aparecer algumas propostas e quero saber a sua opinião. O que você acha do Maurício, né, e essa troca maluca que teve, né, em 2020. Pelo Cruzeiro, o Maurício não tinha números ruins, o profissional gostava bastante dele, 32 jogos em 2020, 5 gols e 3 assistências. Só lembrando que o William Potker ainda tem contrato com o Cruzeiro, só que ele está emprestado. No ano passado ao Avaí e esse ano ao Curitiba, onde os dois times na Série A pagam 100% dos seus salários. Enfim, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre os laterais do Cruzeiro, onde o William e o Marlon realmente tomaram conta desse setor e é algo que até é difícil de acreditar que o Cruzeiro finalmente se encontrou nas laterais nessa temporada, porque quando tem a troca ali no meio do ano,
já era uma incógnita muito grande, principalmente na lateral esquerda, que era o Bidu, incontestável. Aí chega, no caso, o Cipriano, que já estava no final do ano passado, não consegue jogar, o Kaique convocado, o Cruzeiro acaba trazendo o Marlon e tem jogado muito bem até aqui. O Marlon contra o Grêmio foi fundamental nas ultrapassagens pelo lado esquerdo do campo, contra o Corinthians foi muito bem, inclusive deu uma assistência, né, nesse setor. Então, realmente se encontrando e tendo boas opções no banco, no lado esquerdo, né? O Kaique, reserva imediato do Marlon, dois jogadores que eu acho que podem se realmente fazer uma boa temporada. E na lateral direita, o William tem se jogado muito bem mesmo. Ele já tinha feito boas partidas no Campeonato Mineiro. A questão é, dos 7 primeiros jogos do Cruzeiro, contando os mais 2 do mata-mata, 9, ele joga apenas 3 como titular. Então, dava para ver que ele jogava bem em algumas partidas, porém não tinha a condição física ideal. Ele até sai do jogo contra o Grêmio sentindo, né, câimbras e tudo mais. De acordo com o Samuel Venâncio, no treino dessa segunda-feira, tudo certo com o jogador, não vai ser desfalque para o jogo de terça contra o Náutico. Então, assim, no caso, o William realmente assumindo essa função, jogando muito bem, muito em alto nível, como era de se esperar do lateral de 27 anos de idade. No setor pelo lado direito, a grande preocupação é que o Cruzeiro não tem bons reservas, né, para entrar na segunda etapa. Por exemplo, hoje seria, na teoria, o Igor Formiga, porque o Gasolina se lesiona e, no caso, não vai ter uma sequência daqui para o meio do ano. Vale lembrar que nessa lateral direita, o Cruzeiro, se você for analisar friamente, nem se encontrou nem mesmo na temporada passada, porque teve um nível de rotatividade tão alto nesse setor que é até difícil, né? Às vezes pensar quem for o lateral direito, no final das contas, o titular. Algumas vezes o Cruzeiro jogando com um esquema de 3 zagueiros, então nem tinha lateral. Era, por exemplo, o Zé Ivaldo e o meia direita, o Rafa Silva, um jogador que joga, né, pelo lado direito do campo e abrindo mão de laterais. Então o Wesley Gasolina tinha essa possibilidade de começar como titular ou ser um reserva, uma pena que ele machucou, mas enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. Então, o que você tem achado do Marlon e do William, duas alternativas, né, por esse lado do campo, que tem dado conta do recado nesse início de temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 38 mil inscritos. O link do grupo VIP da Bet All In tá aqui embaixo na descrição para você entrar e fazer parte hoje mesmo. Valeu, galera!